Olá, acadêmicos e acadêmicas, uma boa tarde a vocês. Hoje estamos aqui, toda a equipe da organização do Eixo de Educação Popular e Educação do Campo, iniciando o Café da Roça, né, que é cunhado pela professora Vânia. Essa conversa estamos chamando de Café na Roça pelo seu objetivo de discutir um pouco os conceitos que nós trabalhamos ao longo do eixo, que é educação formal, educação não formal, educação popular, movimentos sociais, e a partir da perspectiva da educação do campo. O objetivo é que vocês façam também, assim como a gente nesse café, a ligação entre os principais conceitos trabalhados nos textos. Tais como a educação formal, não formal, educação informal, educação popular, movimento social e educação do campo, né, que são os conceitos que a gente tem mais claramente trabalhados dentro do eixo. Talvez vocês não consigam perceber esses conceitos interligados, né, mas é essa interligação que nós vamos fazer nessa conversa de café aqui, tá? Sejam bem-vindos também. Então, como vocês viram ao longo do eixo e também na primeira semana, na primeira aula, nós discutimos um pouco sobre educação formal e educação não formal, certo? Nós mostramos, do ponto de vista teórico, metodológico, também empírico, como se conceitua essas duas categorias, né? Que são tão importantes para na perspectiva metodológica e pedagógica do curso da educação do campo. E o que nós poderíamos falar brevemente sobre educação formal? Pois é, a educação formal, então, aquela que acontece na escola, que a gente tem regras, né? O que mais que a gente poderia estar acrescentando nesse conceito? Que acontece exatamente nessas instituições, né? A gente pode dizer assim, que são regulamentadas para ensinar, né? Para uma escola, uma universidade, né? Nesses ambientes, então, é que vai acontecer essa educação com conteúdos programados. Formal, programados já, né? Previamente organizados, né? Planejados, né? Para serem passados, então, para o público, né? Uhum. Então, como vocês percebem muito claro, nós fazemos comparação o tempo todo, né? Na medida que nós estabelecemos elementos que define ou dá sentido ou significado para a educação formal, automaticamente estamos dizendo que existe uma educação que não seja formal, ou seja, uma educação não formal. E o que nós poderíamos conceituar a educação não formal? Eu acho que o próprio texto da Maria da Glória é bastante didático nesse aspecto, né? Porque ele traz desde logo uma comparação entre, por exemplo, o conceito, né, de educação formal e não formal. Quando pergunta aonde se educa, a educação formal na escola, a educação formal em outros espaços, né, que não necessariamente na escola, mas também na escola está presente a educação não formal, né, e ela desenvolve este conceito. Quem educa? Na educação formal, o professor. Na educação não formal, é o outro. E aí eu acho que a gente pode entrar também na comparação, né, com um outro conceito, que é a educação informal, né, que este outro ele não está distante, ele é a família, né, ele é os vizinhos. E é aquele aprendizado que está, o aprendizado da socialização, né? Que se aprende sempre, né? Em vivência, né? Em convivência com as pessoas que são próximas da gente. E daí dá pano para manga para a gente fazer essa comparação mais profunda entre educação não formal, né? E informal. Eu acho que dá para pontuar também no texto da Gonca, ela coloca, né? A questão de que a informal está ligada aos sentimentos, ao gosto, ela não tem aquele objetivo claro, eu vou para aquele lugar, me reunir com essas pessoas para discutir algum assunto, ela vai sendo desenvolvida no cotidiano, com um amigo, com a família, com grupos sociais, os mais grupos próximos, sociais, né? a etnia, que tu te sente pertencente, né? É uma educação espontânea. Espontânea, né? exatamente. A não formal, ela já tem um objetivo específico. Tu vai lá num grupo, tu vai discutir com o outro para criar tua cidadania, saber pensar o que está acontecendo no teu lugar, no teu espaço, né? Eu acho que essa é a maior diferenciação, seria Ela tem uma intencionalidade, a educação não formal, né? acho que Que opta em participar desses exatamente. espaços, é diferente do espaço familiar, né? Ou dos amigos. Então, a partir da conversa, nós podemos perceber muito claro
do que não existe uma certa hierarquização, digamos, entre a educação formal e não formal. Né? São duas dimensões educacionais diferentes. Né? Existe uma educação, que nós chamamos de educação formal, pelas regras e os conjuntos de elementos, pelo seu rigor dentro do contexto no qual faz parte, né? Que tem uma instituição, que é uma escola, Que né? dá uma certificação. Que dá uma certificação, onde existe uma figura de um professor, existe uma figura de alunos, disciplinas. E de outro lado você tem a educação não formal, que não é nem menos, não tem nem menos rigor, digamos, que a educação formal, apenas não tem esse conjunto de regras que ordena um pouco a metodologia, o procedimento dessa educação. Onde também não existe essa relação, digamos, entre uma figura de um professor e alunos. Existem pessoas, existem sujeitos pensantes que desenvolvem os seus métodos, digamos, não dentro de uma perspectiva acadêmica, universitária, escolar, mas métodos a partir do universo da vida social, né? do cotidiano. Complementando, Anderson, por ter uma intencionalidade, tem caminhos, tem percursos, né? Mas são flexíveis. Justamente. Né? Justamente para dar conta da realidade social. Né? Como vocês perceberam, lá no início da fala da professora Vânia, ela fez uma relação entre a educação popular e movimentos sociais. Ou seja, para pensar a educação popular, é quase impossível pensar ela sem pensar nos movimentos sociais. Ou seja, há uma relação metonímica e metafórica entre a educação popular e os movimentos sociais. Ou seja, é através dos movimentos sociais que a educação popular ela se revela. E vocês perceberam isso muito claro. Tem um texto, não lembro se é o texto não é o texto da Paludo, mas agora não lembro o texto. Acho que é o texto do Danilo. E fez o seguinte. Quando mostra que os movimentos sociais, a educação popular se inicia, ela é criada a partir da década de 60, né? Quando mostra os diferentes movimentos, a partir do primeiro projeto do Paulo Freire, que ele chama de movimento... Para a libertação. Movimento pedagógico, político, cultural. Depois nós temos o movimento cultural popular, que foi criado na prefeitura de Recife, né? Onde mostra que a partir desses movimentos sociais, na década de 60, surge a educação popular no Brasil. Claro, sem dúvida, no contexto internacional você tem outros contextos, né? Mas nesse sentido, aí eu volto à questão inicial, que é quase impossível pensar a educação popular sem pensar nos movimentos sociais, nessa perspectiva, né? E por que isso, então? Porque o movimento social ele tem uma proposta, né? Ele busca lutar por um ideal que não está presente, que não é realizado, né? pelo Estado. Então ele busca, se organiza de uma outra maneira, na educação, geralmente na educação não formal, né? Para lutar pelo seu ideal, o que não fica presente e assegurado pelo Estado, digamos assim. Então a educação popular e o movimento social, ela está imbricada por isso. Agora, uma questão importante levantada pela colega Priscila é de que a educação popular, ela não está presente só nos movimentos sociais, né? Ou seja, ela não está presente só na educação não formal, ela está presente também na educação formal, ou seja, ela está presente também nas instituições, né, escolares e outras instituições que têm esse objetivo de oferecer e de dar alguma coisa para algum grupo.